A defesa dos Broncos forçou 4 turnovers contra a equipe dos Bills nesse último Monday Night. Então, horário nobre para o Brasil inteiro, para os Estados Unidos inteiro, né, estarem assistindo. Os Bills, claro, deram tiros no próprio pé o jogo inteiro, mas como os Broncos não tem nada a ver com isso, na verdade, tem, né, méritos também dos Broncos por terem forçado esses erros, esses fumbles, né, terem forçado, a defesa foi muito bem, né, em um dado momento, e o ataque apareceu. A verdade é que os Broncos continuam vencendo, senhoras e senhores. 3 vitórias seguidas aí, as últimas 2 vitórias contra Bills e Chiefs. Tá? A gente olha para os Broncos nesse momento, últimos na divisão, é verdade, mas quem está acima? Os Chargers que perderam. Então, Broncos 4-5 nesse momento, Chargers 4-5. Raiders 5-5, mas é aquele negócio, né? Então, vem também de 2 vitórias seguidas, enquanto os Chiefs tiveram a semana de bye, voltam nessa semana, mas com 7 vitórias e 2 derrotas. Nada está perdido em Denver, né, Jonathan? Nada está perdido para a equipe dos Broncos depois desse jogo, assim, extremamente feliz para Russell Wilson, finalmente, né? Até dando algumas demonstrações do antigo Russell Wilson. Vamos por partes. Eu acho que esse jogo, essa vitória, né, contra os Bills, joga uma pá de cal em cima das narrativas envolvendo o draft, né, em Denver, de talvez buscar um quarterback, seja... Eu acho que assim, o Caleb já era, o Drake May também, que são os principais prospectos, né, dessa classe, então... Eu tenho minhas dúvidas também, mesmo que o Broncos fosse mal, que iria atrás de quarterback no draft, né? Eu acho bem possível que fosse projetar outra parte, né, linha ofensiva, defesa, e por aí vai. Agora, sobre esse jogo, eu discordo um pouco dessa nominação aí de milagre, porque eu não acho que tenha sido um milagre. Vencer esse Bills aí, passa longe de ser milagre, né? Porque o time tá feia a coisa, cara. Você está diminuindo o feito, Jonathan. Você está diminuindo o feito. Mas eu concordo, tá? Demitiram até o Dorsey hoje, né? Na terça-feira a gente tá gravando, então não tá bom o clima. Voltando para você, perdão, parênteses. A coisa tá feia pros Bills, cara. Essa é a verdade, né? Não tá jogando tudo aquilo. Os Giants quase ganharam nos Bills. E os Giants são possivelmente o pior time da NFL hoje. Vamos falar de draft logo mais, der tempo, né? A gente vai ver na pele quem são os piores times, né? Mas então, e é isso. O que é mais impressionante é essa evolução da defesa. Porque, de fato, os últimos 2, 3 jogos, a gente pode colocar na conta da defesa a mesma que foi pífia, foi patética, uma das piores da história nos primeiros 4, 5 jogos, né? Pelo menos caminhava para isso. E aí consegue forçar 5 turnovers contra os Chiefs, 4 contra os Bills. Isso mesmo, aquela defesa simplesmente parou. Não é que parou, dominou 2 dos melhores quarterbacks da liga. Primeiro o Mahomes, que teve 2 interceptações, teve fumble também, não anotou nenhum touchdown. E agora contra os Bills, também 2 interceptações, um fumble do Josh Allen, até permitiu o touchdown já mais na reta final da partida, porque é um ataque, apesar dos problemas, muito dinâmico. Não dá para deixar espaço que eles voltem para o jogo, tanto que os Broncos poderiam ter vencido esse jogo com mais facilidade, se não fossem também as atrapalhadas no ataque. Então, como eu disse, não é um milagre ter vencido esse jogo, porque o time já vinha descansado depois da bye, com um novo ânimo depois de vencer os Chiefs. Os Bills vinham cambaleantes, então era algo imaginável, apesar de que sim, o favoritismo era todo dos Bills, jogando em casa. Inclusive, Buffalo estava 4-0, havia vencido todos os jogos diante de sua torcida, perdeu a primeira na temporada, mas agora o milagre mesmo seria essa linha ofensiva, esse ataque não cometer nenhum false start o jogo todo. Porque é impressionante, cara. Algumas campanhas acabam sendo, né, aniquiladas por faltas, principalmente false starts, muito indisciplina da parte, principalmente da linha ofensiva dos Broncos, vários problemas, mas a questão é que o Russell Wilson, como comentado, voltou a lembrar um pouco os seus bons dias, né, lá em Seattle, apesar de que eu tenho várias críticas quanto a esse jogo, principalmente a forma como o Sean Payton conduziu, né, as chamadas, muito conservador, assim, demais. Claro, é importante correr com a bola, o ataque vinha jogando bem, só que nesse jogo não entrou, não teve grandes ganhos. O Williams termina com 80 jardas, mas foi no cansaço, né, nas carregadas mesmo, porque não teve grandes corridas, né. Então, tem que, como já dizia, ainda na época de Seattle Seahawks, let's Russ cook.
deixa o cara jogar, deixa o cara arriscar um pouco mais. Basicamente, os 2 passes mais arriscados do jogo resultaram efeitos, né? No caso, o primeiro deles para aquele touchdown esplêndido do Cortland Sutton, onde ele usou, né, realmente. E a segunda jogada foi o último passe, o último drive da partida, onde ele coloca uma bola em profundidade pro Jeudy, um passe ruim, é verdade, né? Ser um pouco fraco, né? O Jeudy teve que se virar para fazer a recepção e acaba sofrendo a falta, né? A interferência de passe que coloca o time em uma posição para chutar de gol. Então, as 2 vezes que o time ousou, né? O Russell Wilson tentou algo a mais, o time foi recompensado por isso. Porque, assim, basicamente é muito previsível as jogadas do Broncos. É corrida, se não um passe para trás, né, para uma screen, na linha de scrimmage. Assim, para o jogador ganhar jardas depois, não é que passa para frente, sabe? Então, dá para usar, dá para mudar um pouco mais o playbook dos Broncos, porque nesse jogo venceu, mas muito também pelos erros cometidos pelos Bills, não só por turnovers, mas também por faltas, né, na reta final, 2 faltas que acabaram basicamente, né, garantindo a vitória dos Broncos, que fez o possível para perder, convenhamos, né? Perdeu os 2 extra points, um porque a bola foi no poste e a outra porque não consigo entender essa chamada. O jogo está empatado, 15-15. Você consegue uma baita campanha, gastando relógio, cansando o adversário, anota touchdown, e na hora de converter o extra point, você decide fazer um fake no extra point, onde seu punter barra holder corre com a bola e quase sofre um fumble. Assim, é para matar o torcedor no coração. Não tem por que tentar um negócio desses numa situação, né? Nessa altura da partida. Era só chutar o field goal, o extra point. Não tinha para que arriscar isso. Então, são várias escolhas, várias chamadas bem questionáveis por parte do Sean Payton, mas concordo que o Russell Wilson foi muito bem nesse jogo, apesar de não chegar às 200 jardas, tem passado menos e tem resultado em bons... tem conseguido bons resultados com isso, né? Vitórias nas últimas semanas. Você falou uma coisa a respeito desse penúltimo drive, né, se não me engano, dos Broncos, que eles gastaram 7 minutos, basicamente, 5, 7 minutos, né, que foi uma adaga, basicamente, uma punhalada nos Bills. Era bem essa estratégia, né? Foi assim, discrepante a diferença da posse de bola. Foi 30, quase 40 minutos de posse para os Broncos contra 22 dos Bills. Foi o que você disse, né, Jonathan? Não dá para dar margem para Josh Allen, que mesmo errando, é uma bolada que ele dá no meio do campo para o Dalton Kincaid, é uma bola que dá no meio do campo para o Stephon Diggs, pronto, já estão na end zone novamente e consegue pontuar. O jogo foi bem apertado, né? Eles passaram no final, justamente por não terem perdido a chance do extra point, né? Passaram, mas depois foram dinamitados pelas faltas, e as faltas foram 15 faltas nessa partida, né? 10 aí pela parte dos Broncos e 5 pela parte de Buffalo, mas aí que tá. Dessas 5 faltas de Buffalo, eles perderam 63 jardas. Das 10 dos Broncos foram 61. Então, assim, foram aquelas faltas fatais mesmo, né? De interferência de passe, etc., que deram essa chance dos Broncos vencerem a partida. Dá para se dizer, e é óbvio, né, que a situação dos Bills foram os erros, né, custaram a vitória, mas a forma como o técnico, né, a comissão técnica dos Broncos conduziram o jogo também merece todo o mérito, né? O plano de jogo para enfrentar os Bills foi muito preciso e veio a calhar que os Bills estavam simplesmente desconcentrados, né, a partida inteira. E se era a defesa que era problema, a gente vinha falando o que seria essa defesa, né, que a defesa era o problema e etc., iria cair na mediocridade. Teve um jogo em que o ataque foi simplesmente sabotado pelo próprio quarterback, né? Então, fiquem a ver. Sim, para os Bills é um pouco preocupante realmente esse resultado, porque 5-5 agora fora dos playoffs, é a terceira pior sequência, né? O terceiro calendário mais difícil, né? Até o final da temporada, então não é uma certeza, cara. Eu não coloco os Bills assim, não é um dos candidatos, porque é um time muito bom. Como disse, quando dá a brecha, tem espaço, eles conseguem resolver, eles conseguem fazer boas campanhas, né? Porque tem bons jogadores para isso, mas o Josh Allen precisa cuidar mais da bola. É simplesmente o jogador com mais turnovers na liga hoje. Eu acho que tem muito jogador ruim, né? Que sofre bastante turnover, mas o Josh Allen ele acaba superando esse quesito. É um grande quarterback, mas é muito aquilo, né? 8-80. E para fechar contra os Broncos,
como eu disse, mais uma grande situação da sua defesa, que forçou um fumble logo no primeiro snap do jogo, né? Consegue um fumble no James Cook, depois as 2 interceptações, uma, claro, um drop, né, do Gabe Davis, porque a bola estava na mão dele, então não é nem culpa do Josh Allen, a interceptação do Justin Simmons, e aí a segunda, aí sim, o Josh Allen forçando um passe, assim, até desnecessário, arriscado naquela situação, né, para tentar uma campanha rápida ainda no final do segundo quarto, e aí vai lá o Fábio Morro, faz uma boa leitura e se antecipa, conseguindo interceptação que garante, pelo menos, né, a vantagem aos Broncos. Como eu disse, pela batalha dos turnovers, né, 4-1, mais uma vez vencendo bem a batalha dos turnovers, era para ser um jogo mais fácil, mas sim, também teve falhas, né, principalmente do ataque. A defesa cansou no final, mas deu mais uma demonstração que melhorou, vem sendo um trabalho ok, né, agora já nessas últimas partidas, melhorou bastante. Na verdade, é o time que menos permite pontos, né, nas últimas 3 semanas. Ou pelo menos um dos que menos permite, né? Então, uma grande evolução, enquanto que o ataque a gente percebe que tem uma desevolução, digamos assim, né? Não consegue jogar tão bem como no início, quando o ataque pontuava e a defesa cedia muitos pontos, agora parece que se inverteu, mas claro que o Russell Wilson aos poucos parece que vai engrenando, tem boas peças, precisa envolver mais os seus recebedores, né? O Cortland Sutton sim recebe muitos passes, mas o Jude pode ser mais aproveitado em jogadas como essa, né? De esticar o campo, mais em profundidade, ele é muito bom nisso. Usar os running backs aí até não é uma recomendação, porque foram muito utilizados, né? Principalmente o Perrine, o próprio Javonte Williams, conseguindo bons passes para eles, passes curtos, mas que resultam em grandes avanços, né? Principalmente pelos seus running backs. Então, aos poucos parece que o time vai melhorando, não à toa venceu o Chiefs e Bills, e sim, tem que ser comemorado, porque primeiro vence o rival de divisão, agora vence em horário nobre, num dos estádios mais hostis da NFL, então é um grande resultado, e o time embala agora. Como disse, eu acho que ainda é difícil sonhar com playoffs, mas é um time que está longe de passar vergonha. É esse Broncos que eu acho que todo mundo imaginava, né, esperava no início da temporada, um time que era capaz de bater grandes times, e vem fazendo isso, né? Não é que foi na sorte. Sim, contou, na verdade, com azar, com incompetência dos Bills. Mas não foi sorte dos Broncos, foi merecimento nesse caso, né? Principalmente pelo bom primeiro tempo da defesa, pelo ataque aparecendo em momentos cruciais. Então é um time que, aos poucos, vai dando uns flashes do que pode ser, do que poderia ser esse time do Denver Broncos. E quando é para acontecer, a defesa vai colocar 12 homens em campo, e mesmo que teu kicker erre, você vai ter a oportunidade de chutar de novo.